cheio de manhã, de tarde e agora à noite. Que maravilha nesse segundo colóquio, Logos Fidei, né? Seu segundo ano. As boas-vindas aí à professora Maria Clara, pesquisadora, e a todos os demais que estão aqui, aos que estão no YouTube também, né? É uma alegria poder recebê-los nessa noite, né? E oxalá que seja uma noite bem proveitosa nesse sentido, né? E aí, ao fazer a saudação a todos, eu quero, em nome do Nefem, uns chamam Nefem, né? Eu chamo Nefem, nós chamamos Nefem, com esse som bem musical, né, como diz o Guimarães Rosa, e aí, que significa Núcleo de Estudos em Fenomenologia, Hermenêutica e Mística, né, uma tentativa de acoplar essas linhas de pesquisas e que envolve professores do departamento, mas também outras pessoas de outros lugares com essa possibilidade de estarmos recebendo pessoas fora de Caicó, né? E essa pandemia nos proporcionou a ter essa interação com muito mais gente. E as nossas três linhas são, a primeira, Fenomenologia e Mística, Fenomenologia, Hermenêutica e Filosofia da Existência, e, por fim, Quiasma, que é uma espécie de juntar fenomenologia, literatura, filosofia na América Latina e filosofia da libertação. Essa tentativa de ter muita coisa para ver se contempla esses desejos de quem quer fazer estudo, né? Então, uma alegria nesse segundo colóquio, né? Estamos realizando com a certeza de que, dessa vez, acho que vai sair, sim, a produção em e-book, né? Para o próximo ano, né? Esse evento a gente vai tentar manter todo mês de novembro de cada ano, né? E o resultado das apresentações todas de hoje serão colocadas em e-book e lançado no próximo ano, no segundo semestre, tá certo? Então, esse é um desejo. Eu vou passar, sem muitas delongas, a palavra ao nosso professor Tiago, né, e doutorando lá em Coimbra, nosso orgulho de ser um ex-aluno daqui do departamento e que, como egresso, também depois foi professor aqui, o Tiago, e hoje está cursando doutorado em Coimbra, Portugal. Então, Tiago, eu passo os trabalhos para Vossa Excelência. Então, obrigado, professor Deda. É uma alegria, mais uma vez, a gente voltar à casa e poder, nessa noite desse evento do Nefem, a gente poder dialogar. A noite é de um diálogo. E é uma alegria apresentar a professora Clara, que eu conheci a professora Maria Clara Bingman através da minha orientadora no mestrado, a professora Simone, porque eu vi que elas publicaram um livro sobre trechos místicos, e eu tive acesso àquele livro. É uma coisa muito profunda, aquele livro, me chamou muita atenção. E a professora Simone sempre falava da professora Clara com muito carinho, muito respeito e muita admiração. Então, mas vamos para apresentar um pouco a professora Clara, que é a nossa convidada dessa noite. Professora Clara Bingman possui graduação em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado em Teologia pela mesma instituição e doutorado em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Atualmente é professora titular no Departamento de Teologia da PUC-Rio. Durante 10 anos dirigiu o Centro Loyola de Fé e Cultura da mesma universidade. Durante 4 anos foi avaliadora de programas de pós-graduação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior, a CAPES. Durante 6 anos foi decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio. Tem experiência na área de teologia, com ênfase em teologia sistemática, atuando principalmente nos seguintes temas: Deus, alteridade, mulher, violência e espiritualidade. Tem pesquisado e aplicado nos últimos anos sobre o pensamento da filósofa francesa Simone Weil. Atualmente, seus estudos e pesquisas vão primordialmente na direção do pensamento e escritos de místicos contemporâneos e da interface entre teologia e literatura. A professora Clara tem muitos artigos
em torno de 265 artigos publicados e em vários idiomas, inglês, francês, italiano. Tem 110 livros de autoria e coautoria, 208 capítulos de livro, e os seus livros mais recentes é o livro Mística e Ascese, da tradição platônica à contemporaneidade, que ela publicou junto com Pinheiro e Capelli, e o mais recente, os dois são desse ano, o mais recente ela publicou junto com o professor Dr. Pedro Casarella, Pope Francis and the Search for God in America, The Significance of His Early Visits to the Americas. Então, é uma alegria muito grande a gente está recebendo a professora Clara Bingman, a quem eu passo a palavra, e a gente espera poder se deleitar com essa vasta sabedoria que ela nos traz. Obrigado, professora. Seja bem-vinda ao Unefem, ao UERN aqui em Caicó, e também, de certo modo, a Coimbra, né, que eu estou aqui em Portugal. É isso mesmo, né? Obrigada, Tiago, pela apresentação e obrigada pelo convite para estar aqui nesse colóquio. Né? Me alegra muito ver outro grupo que estuda mística, né? Ligado com a filosofia, com a literatura. Né? Me parece que hoje é um tema que realmente está despontando como um tema muito importante. Então, assim como me foi pedido, né, eu vou falar sobre a conexão que eu vejo entre Simone Weil e a teologia da libertação latino-americana. Né? Intitulei minha fala Desventura e a opção pelos pobres. Nos anos 40, enquanto a Europa afundava sob o genocídio nazista, 10 anos antes que os padres operários mergulhassem no submundo das fábricas modernas para, a partir dali, anunciar o Evangelho da Justiça, 30 anos antes que na América Latina a teologia da libertação proclamasse que o encontro mais profundo com Deus só pode dar-se no rosto do pobre, Simone Weil já antecipou essas intuições, essas e outras, né? Porque, por exemplo, ela também foi pioneira na questão do diálogo interreligioso, quando ela, apesar de ter feito uma experiência de Cristo, recusou o batismo, porque não queria se separar de todas as outras religiões onde ela acreditava que a verdade também estava presente, isso muito antes do Vaticano II ter proclamado o Decreto Nostra Aetate e tudo isso. Né? Então, não somente pensou essas intuições, mas as viveu. Esse ponto de intersecção entre o compromisso político, o pensar filosófico e a experiência mística constitui sua originalidade primeira. Por isso, constituirá igualmente parte importante do seu legado às gerações que a ela se sucedem. Aqui vamos procurar refletir, então, comparativamente sobre as convergências entre a vida e o pensamento de Simone Weil e a proposta da teologia da libertação latino-americana, que acontece no final dos anos 60 e início dos 70 e muda o rosto da igreja e da sociedade no continente. No século XXI, quando o desencanto da política parece haver alienado o ser humano, transformando-o de ser pensante em sujeito consumidor, parece-nos que o legado de Simone Weil pode trazer de volta essa inevitável e fecunda tensão entre fé, pensamento e vida, que desde sempre vem acompanhando a civilização judaico-cristã no seu itinerário de sentido e realização. A proximidade e a amizade com os pobres, assim como o espírito de pobreza, entendido franciscanamente, ambos elementos constitutivos da teologia da libertação, são igualmente constitutivos da vida de Simone Weil desde a infância. Basta ver quanto ao primeiro o que nos narra sua biógrafa e amiga Simone Petremont. Tem 1000 eventos e episódios na infância de Simone Weil, quando ela se privava de açúcar para mandar para o soldado que estava na guerra, enfim, várias coisas, né? Quanto ao segundo, a própria Simone o constata em sua autobiografia espiritual escrita ao Padre Perrin, seu amigo dominicano, antes de partir para os Estados Unidos em plena Segunda Guerra. Ela diz ao Padre Perrin que não se lembra de um dia em que o espírito de pobreza não tenha estado nela. Os estudos e a vida profissional apenas deram forma concreta ao já vivido e experimentado. Ao terminar seu exame de agrégation de filosofia, Simone Weil recebeu seu primeiro posto como professora em Le Puy, uma zona de mineração na França. Antes disso, passou férias em Réville, à beira-mar.
Ali ela se aproximou dos pescadores e suas famílias, se empenhou em trabalhar com e como eles. Com eles, saía de barco à noite, cuidando das redes e enrolando as linhas de pescar. Enfrentou tempestades e era como um deles, sem medo do mar. Quando fazia mau tempo, os pescadores não podiam embarcar, Simone Weil lhes dava aulas. E eles recordam essa professora especial dizendo, eu cito, ela queria viver como nós. Simone partilhava com os pobres o trabalho e a refeição, e lhes dava o que tinha e sabia, seu conhecimento e sua formação intelectual. Desejava estar com eles e ser como eles, e para isso se aproximava de sua vida nos níveis mais profundos. Foi depois, então, para a escola em Le Puy, mas o ensino não era sua única ocupação. Já havendo participado em Paris do Congresso Nacional da CGT, da Central Geral dos Trabalhadores, imediatamente procurou contatos com o movimento sindical, participando deste ativamente. Entrou no Sindicato Nacional dos Professores e passou a organizar reuniões intersindicais entre militantes de todas as tendências, lutando pela unidade sindical. Sua atividade tinha um ritmo verdadeiramente febril, porque, além dos cursos regulares do liceu, dava também outros, menores, gratuitos, aos mineiros. Colaborava no periódico L'Effort, de Alain, seu mestre, né, seu professor que a orientou sempre, redigia artigos para os boletins do sindicato, roubando horas ao sono e às refeições. Sua atividade sindical lhe rendeu idas à polícia, reprimendas das autoridades educacionais, ameaças de transferência. As alianças que faz durante este período vão cada vez mais para o lado da esquerda e mesmo da esquerda radical. Suas simpatias pelo anarquismo são claras e suas críticas ao capitalismo explícitas. Mantém, no entanto, a lucidez e a isenção crítica quanto às diversas ideologias. Em viagem à Alemanha, Simone Weil se dá conta da corrupção irremediável do Partido Comunista Russo, coisa da qual já suspeitava. E constata que os comunistas alemães contribuíram mesmo para a ascensão de Hitler ao poder, para derrotar os social-democratas. Olhando sua visão histórica com os olhos de hoje, não se pode deixar de ficar surpreso e maravilhado com a lucidez dessa jovem intelectual. Estamos depois do Muro de Berlim, né? Em março de 1934, Simone Weil começa a se afastar da prática político-partidária e escreve em uma carta à sua amiga, Simone Petremont, eu cito, eu decidi retirar-me completamente de toda espécie de política, salvo no que diz respeito à pesquisa teórica. Isto não exclui absolutamente para mim a participação eventual em um grande movimento espontâneo das massas, mas sempre embaixo, como soldado. Não quero nenhuma responsabilidade, por pequena que seja, mesmo indireta, porque estou certa que todo o sangue que será derramado em vão e estamos vencidos previamente. Fim de citação. Sente-se nesta carta a triste lucidez de quem desanima de acreditar que a política partidária e a violência poderão resolver os problemas que se abatem sobre a Europa e o mundo. Sem deixar seu compromisso com os perdedores e os vencidos, participando sempre de greves e movimentos, vai se formando cada vez mais dentro de Simone Weil o grande projeto que a marcará para sempre, que é conhecer por dentro o mundo da pobreza e da opressão, trabalhando como operária em uma fábrica. Nos últimos meses que esteve em Roanne, Simone Weil trabalhou em um dos seus mais famosos textos, Reflexões sobre as causas da liberdade e da opressão social. Ela o chamava sua grande obra, seu testamento. Ele contém, em resumo, todo o seu pensamento sobre as relações entre o ser humano e a sociedade de seu tempo. Entre mentes, sua decisão de ir para a fábrica estava tomada. O projeto lhe era muito caro para poder esperar mais tempo e arriscar nunca realizá-lo. Através dele, ela buscava como conciliar a organização que exige a sociedade industrial com as condições de trabalho e de vida que seriam as de um proletariado livre. Essa questão, para ela ainda sem resposta, ela não a levaria, como outros intelectuais fariam, a fechar-se em uma biblioteca, mergulhando nos livros. Ela iria procurá-la no calor infernal da fábrica e na proximidade das condições de vida dos operários. Seu testamento, onde está exposto o melhor do seu pensamento sobre a política e a opressão, ficou pronto em dezembro de 1934. Ela entraria na fábrica no dia 4 desse mesmo mês. Iria verificar em carne própria o que refletira com sua brilhante mente filosófica a partir das aulas de Alain na Sorbonne. A ruptura parcial e mesmo quase total de Simone Weil com os grupos políticos organizados de esquerda não implicará para ela nunca numa alienação com relação à realidade da pobreza e da injustiça, sobretudo a realidade das guerras que assolarão o continente europeu naqueles anos.
Simone Weil está convencida que só se pode combater a injustiça aproximando-se dela e vivendo por dentro. É assim que entende o projeto de trabalhar na fábrica. Impressiona ver esta intuição feita decisão e prática assumida nos anos 30, muito antes dos padres operários dos anos 50, né? E muito antes da teologia da libertação. Simone Weil faz seu êxodo da cátedra para a fábrica sozinha, forte apenas do apelo que sente dentro de si e do desejo de conhecer melhor as condições de vida dos operários para poder refletir e beneficiá-los com sua reflexão. Ela alugou um pequeno quarto no andar mais alto de um edifício da Rue Lecourbe, a fim de estar próxima de seu lugar de trabalho e viver unicamente de seu salário de operária sem a ajuda da família. Na fábrica, igualmente, ninguém deveria saber de seu estatuto de professora, nem da sua proveniência, de classe média. A experiência lhe trouxe não apenas as cargas mais óbvias da pobreza, fadiga, fome, desalento, medo de ordens, de punições, como também reflexões profundas e pungentes sobre a progressiva desumanização que o trabalho escravizante da sociedade moderna faz com os indivíduos. Constata que essa sociedade se edifica sobre trabalhos para os quais o ser humano deve obrigar-se a não pensar. Ela diz numa carta que escreve a uma aluna, eu cito, pensar é ir menos rápido. Ora, há normas de velocidade estabelecidas pelos burocratas impiedosos e que é preciso realizar, ao mesmo tempo para não ser demitida e para ganhar suficientemente, o salário sendo por peça produzida. Eu não consigo ainda realizá-las por muitas razões, a falta de hábito, minha falta de jeito habitual, que é considerável, uma certa lentidão natural nos movimentos, as dores de cabeça e uma certa mania de pensar, da qual eu não consigo me desembaraçar. Fim de citação. Este progressivo embrutecimento de obrigar-se a não pensar vai tornando o ser humano incapaz de enxergar sua real situação e se rebelar contra ela. Para Simone Weil, a verdadeira motivação para estar na fábrica é perceber como se pode realizar a libertação dos trabalhadores a partir do seu próprio lugar de trabalho. Por isso é que ela deseja estar neste lugar, né? As consequências dessa sua opção se fazem sentir sobre sua frágil corporeidade. Ela relata o seu diário de fábrica, que trabalha chorando sem cessar e é acometida por crises de prantos e soluços quando chega em casa. Com o passar da semana, isso começa a colocá-la num estado onde sequer o pensamento se torna possível, e ela mesma descreve o deplorável estado em que ela se encontra. Eu cito, o esgotamento acaba por me fazer esquecer as razões verdadeiras de minha estadia na fábrica. Torna quase invencível para mim a tentação mais forte que comporta essa vida, a de não pensar, o único meio de não mais sofrer. Apenas durante o sábado à tarde e no domingo as lembranças me vêm, fiapos de ideias, pavor que me toma, constatando a dependência em que me encontro com respeito às circunstâncias exteriores. Bastaria que elas me constrangessem um dia a um trabalho sem repouso hebdomadário e eu me tornaria uma besta de carga. Fim de citação. A encarnação da vida dos pobres, então, produz nessa jovem intelectual uma profunda transformação, não de ideias somente, mas de todo o olhar e a perspectiva sobre as coisas e o sentido da vida. Do fundo da dor e do cansaço vão emergir suas mais lúcidas reflexões sobre o trabalho operário e a tola pretensão das ideologias modernas, que do alto de suas teorias pretendem libertar os operários que vivem como escravos na fábrica. Eu cito, quando penso que os grandes chefes bolcheviques pretendiam criar uma classe trabalhadora livre e que nenhum deles nunca, sem dúvida, pôs o pé numa fábrica, a política me aparece como uma sinistra palhaçada. Tenho o sentimento, sobretudo, de haver escapado de um mundo de abstrações e de me encontrar entre os homens reais, bons ou maus, mas de uma bondade ou de uma maldade verdadeiras. A bondade, sobretudo, em uma fábrica é qualquer coisa de real, quando ela existe, pois o mínimo ato de benevolência exige que se triunfe da fadiga, da obsessão do salário, do cansaço, da fome. Fim de citação. Ao terminar sua experiência, Simone Weil a avalia e suas reflexões deixam ver o quão penosa foi para ela essa experiência. Numa carta à sua grande amiga Albertine Thévenon, ela dirá, e eu cito, para mim, trabalhar na fábrica quis dizer que todas as razões exteriores sobre as quais se apoiavam o sentimento da minha dignidade, o respeito de mim mesma, foram em 2 ou 3 semanas radicalmente quebradas, sob o golpe de um constrangimento brutal e cotidiano. E não creia que isso tenha gerado em mim movimentos de revolta. Não.
Ao contrário, a coisa no mundo que eu esperava menos de mim mesma, a docilidade. Uma docilidade de besta de carga resignada, parecia que eu tinha nascido para esperar, receber, executar ordens, que eu nunca tivesse feito senão isso, que eu não farei nunca nada jamais senão isso. E quando a doença me obrigou a parar, tomei plenamente consciência do rebaixamento onde havia caído e jurei a mim mesma sofrer esta existência até o dia em que pudesse, apesar dela, me retomar. Cumpri minha palavra. Lentamente, em meio ao sofrimento, reconquistei, através da escravidão, o sentimento de minha dignidade de ser humano, um sentimento que não se apoiava sobre nada exterior desta vez. Fim de citação. O que ela experimenta em si mesma se faz, então, teoria sobre a vida operária nas fábricas em seu tempo e lugar. Em um texto de finais de 1937, ela descreve da seguinte maneira a situação dos trabalhadores. Eu cito: se os operários estão esgotados pela fadiga e as privações, é porque eles não são nada, e o desenvolvimento da empresa é tudo. Não são nada porque o papel da maioria deles na produção é o de simples engrenagens, e são degradados a este papel de engrenagens porque o trabalho intelectual se separou do trabalho manual. Isso é uma intuição poderosa de Simone Weil. Se separou do trabalho manual. E porque o desenvolvimento do maquinismo retirou do ser humano o privilégio da habilidade para fazê-lo passar ao estado de matéria inerte. A jovem professora de filosofia deixara na fábrica sua juventude e sua alegria, mas mesmo assim dizia que estava feliz por ter vivido isso. Né? E assim, o que ela sentiu e experimentou a aproxima bastante do que a teologia da libertação na América Latina, a partir de 1968, propôs como nova maneira de fazer teologia, proclamando que a luta pela justiça é inseparável do anúncio do Evangelho. O teólogo Gustavo Gutierrez, quando lança as bases para essa nova maneira de fazer teologia, parte da realidade da opressão e da pobreza. Em seu livro Por uma Teologia da Libertação Perspectivas, que este ano faz 50 anos, afirma o teólogo peruano, eu cito: não se trata de idealizar a pobreza, mas, ao contrário, de assumi-la como o que é, como um mal, para protestar contra ela e esforçar-se por aboli-la. Por isso, a pobreza cristã não pode ter outro sentido senão um compromisso de solidariedade com os pobres, com aqueles que sofrem miséria e injustiça, a fim de testemunhar o mal que estas, fruto do pecado, ruptura de comunhão, representam. O pobre de quem fala Gutierrez é, assim como aquele que constitui o objeto de preocupação de Simone Weil, não uma figura sentimental e idealizada, mas uma categoria concreta, marginalizada pela sociedade. É o oprimido, o proletário, diz Gutierrez, que luta por seus mais elementares direitos, a classe social explorada e despojada, o país que combate por sua libertação. Por isso, em nossos dias, solidarizar-se com o pobre assim entendido significa correr riscos pessoais, inclusive colocar em perigo a própria vida. Surgem assim novas formas de viver a pobreza, diferentes da clássica renúncia aos bens deste mundo. E, efetivamente, na América Latina, houve muitos cristãos, leigos, religiosos ou padres, ou mesmo pessoas que não eram cristãs, mas que se uniram ao movimento que se formava, que fizeram experiências de inserção, né, de viver no meio dos pobres, para, a partir dali, refletir e fazer sua reflexão filosófica ou teológica. Né? Passo agora ao encontro com o cristianismo, né, vivido por Simone Weil. Vai ser algo fundamental e importante na sua vida, mas não só na sua vida, também no seu pensamento. A partir daí, sem deixar de lado tudo que eram seus ideais e sua reflexão anteriores, ela vai fazer uma síntese nova, que vai levar o selo cristão. Os pobres, a proximidade com eles, o esforço para ajudar a libertá-los, será parte intrínseca disso. Perfeitamente perceptível é tal afirmação presente em sua narrativa ao padre Perrin sobre seu primeiro encontro com o catolicismo e a marca indelével que esse encontro produziu nela. Vai acontecer em Portugal, em Póvoa de Varzim, aldeia de pescadores. Ela estava muito debilitada quando saiu da fábrica, seus pais a mandaram fazer uma viagem, e ela foi a Portugal e entrou nessa pequena aldeia, Póvoa de Varzim. Ela tinha acabado de deixar a fábrica, né? E esse contato direto com a desventura na fábrica, segundo ela, matou sua juventude.
A procissão de pescadores em Portugal é a luz que vai deflagrar todo um novo processo interior nela. Eu cito: estando nesse estado de espírito e um estado físico miserável, entrei na pequena aldeia portuguesa, que era ai tão miserável também, sozinha, de noite, sob a lua cheia, no dia mesmo da festa da padroeira. Depois o padre Perrin pesquisa e vê que era a 15 de setembro, a festa de Nossa Senhora das Dores, né? Era à beira do mar. As mulheres dos pescadores faziam a volta dos barcos em procissão, levando velas e cantando cânticos certamente muito antigos, de uma tristeza pungente. Nada pode dar uma ideia do que seja. Eu nunca escutei nada mais pungente, a não ser o canto dos barqueiros do Volga. Lá, eu tive repentinamente a certeza de que o cristianismo é, por excelência, a religião dos escravos, que os escravos não podem não aderir a ele, e eu entre os outros. Fim de citação. Não deixa de ser curioso o fato de que Simone Weil inverta, de uma certa maneira, ao descrever seu encontro com a expressão do catolicismo popular português, a afirmação de Nietzsche, o grande crítico do cristianismo, o qual afirma em sua obra Genealogia da Moral que a rebelião dos escravos na moral se deu graças à sua impotência para destruir a escravidão ou o poder que a apoia, o Império Romano. A nova religião, que era o cristianismo, segundo Nietzsche, tornou-se seu instrumento para carregar seu ódio impotente, que devia contentar-se com uma vingança imaginária. A experiência de Simone Weil diante da procissão em Póvoa do Varzim é descrita com os mesmos termos do filósofo alemão, o cristianismo como religião dos escravos, mas chegando a uma conclusão completamente oposta. A contemplação da connaturalidade dos pobres deste mundo com o cristianismo, enquanto é vista por Nietzsche como fonte da desgraça e da decadência das forças vivas, da aristocracia e da sociedade ocidentais, é sentida por Simone Weil, marcada com ferro em brasa da escravidão pela sua experiência na fábrica, como seu lugar de pertença, único possível. Estar ao lado dos últimos deste mundo, de todos os que são desprezados e considerados insignificantes, ali deve estar o cristianismo e ali devia estar também ela. O itinerário em direção à experiência mística mais imediata e explícita de união a Cristo passa por um momento importante em Assis. Ela era louca por São Francisco, ela vai a Assis, e ali na capelinha de Santa Maria degli Angeli, ela sente um impulso para se ajoelhar, que ela não entende, não explica, mas ela se ajoelha, né? Depois, ela vai com sua mãe a Solesmes, durante a Semana Santa, a Abadia Beneditina de Solesmes, na França, e ela estava no auge das enxaquecas, com dores lancinantes. E a beleza do canto gregoriano, que ela amava ouvir, né? Junto com as enxaquecas, introduziu para ela uma luz, uma iluminação sobre o que era a paixão de Cristo, né? E a partir daí é que ela nunca mais vai deixar de se autocompreender a si mesma e ao mundo. Isso vai culminar na tomada de posse de sua pessoa pelo próprio Cristo, são palavras dela, né? Durante a recitação de um poema de um poeta católico inglês chamado George Herbert, que lhe vai ser dado por um jovem católico inglês que estava em Solesmes. Eu vou ler o poema, que é curto, chama-se Love, Amor, né? É um poema muito eucarístico. O amor deu-me boas-vindas, porém retraiu-se minha alma em pó e pecado eivada. Mas o amor, de olhar sagaz, observando-me recuar aquela minha primeira entrada, achegou-se de mim, suave, indagando se algo me faltava. Um hóspede, disse-lhe, com o mérito de entrar à vossa casa. Falou o amor, tu o serás. Eu, o ingrato, o desamável, não sou digno de a vós erguer os olhos, meu amado. O amor tomou minha mão e, sorrindo, retorquiu. Quem, senão eu, teria os olhos criado? Verdade, senhor, mas eu os turvei. Deixai minha desonra tomar o rumo que lhe caiba. Acaso não sabes, diz o amor, que em toda humana culpa assumiu? Meu querido, serei de vossa mesa assim o servo. Deves sentar-te, diz meu amor, e de minha carne provar. Então sentei-me e de sua carne provei. Né? Simone Weil diz que sentiu que Cristo em pessoa veio até ela, tomou-a para si, e a experiência que ela sentiu foi a visão de um sorriso num rosto amado. A partir daí, sua vida e seu pensamento sofrerão profunda transformação, o selo crístico estará posto definitivamente sobre tudo que ela vai pensar e escrever. Isso vai representar uma nova etapa no seu itinerário pessoal e intelectual. Nada da experiência anterior estará perdido, mas sim visto sob nova luz e refletido em consequência.
E me parece que é aí onde seu pensamento se aproxima mais dos escritos da teologia da libertação, mantendo, no entanto, algumas diferenças bem marcadas com relação a esta, né? O movimento que configurou a vida de Simone Weil desde o início, agora encontra seu ápice na experiência de imersão no mistério pascal. Esta imersão, no entanto, sendo uma real experiência de Deus na paixão de Jesus Cristo, jamais deixa, nem deixará de ser, igualmente imersão na paixão dos pobres e desventurados deste mundo. Primeiro nos operários da fábrica, depois no Cristo em pessoa, o rosto amado da experiência espiritual de Simone Weil, não vai imobilizá-la numa contemplação passiva e alienada, com essa fascinante descoberta espiritual que lhe foi dada, mas a fará aprofundar ainda mais na atitude de compaixão em relação aos últimos da terra, os quais ela não dissocia do Cristo finalmente amorosamente encontrado. O dom do chamado e da união ao Cristo, a experiência do desejo ardente da sua cruz, não separam Simone da experiência da centralidade da desventura que a atrai pela compaixão que, desde muito jovem, é por ela experimentada e levada na fábrica até as últimas consequências, marcando-a, então, com o ferro em brasa da escravidão. Ela continuará a voltar sua atenção, essa categoria para ela é central no pensamento, a atenção, aos pobres e infelizes de toda a sorte, em suma, aos desventurados com os quais Deus se identifica e através dos quais se manifesta. Seus escritos após 1938, ano em que se deu sua experiência mística, trazem abundante testemunho disso. Então, essa palavra desventurado foi a palavra que nós encontramos, que eu encontrei para traduzir a palavra malheur, que é a palavra original que ela usa, que normalmente é traduzido por infelicidade, mas não é infelicidade, é mais do que infelicidade, é muito mais radical, né? É uma coisa, ela mesma diz, é uma coisa à parte, específica, irredutível, o malheur, a desventura. É importante constatar que, para Simone Weil, embora a desventura seja algo maior ou diferente, mesmo do sofrimento físico ou moral, ou qualquer outra classificação do mesmo, não se trata apenas de uma situação individual. É ela mesma que afirma que, eu cito, não há verdadeiramente desventura, senão quando o acontecimento que tomou conta de uma vida e a desenraizou a atinge direta ou indiretamente em todas as suas partes e dimensões, social, psicológica, física. O fator social é essencial. Não há verdadeiramente desventura ali onde não há, sob qualquer forma, decadência social ou apreensão de tal decadência. Fim de citação. Essa desventura, Simone Weil a considera o grande enigma da vida humana. E isto porque, e aqui entra a filósofa, em pleno coração da Teodiceia, debatendo-se entre o problema da coexistência de Deus com o mal, palavras dela, é surpreendente que Deus tenha dado à desventura a capacidade de tomar conta da própria alma dos inocentes com poder soberano. Fim de citação. Porque é algo tão radical e estrutural que torna os que nunca experimentaram incapazes de compreender a experiência dos desventurados, e estes incapazes de ajudar quem quer que seja. E por isso é que Simone Weil considera a compaixão para com os desventurados uma impossibilidade em termos humanos. Mas, ela diz, eu cito, quando ela se produz verdadeiramente, essa compaixão, é um milagre mais surpreendente, é muito bonito esse texto, que caminhar sobre as águas, curar os doentes ou mesmo ressuscitar um morto. A alusão aos milagres do Evangelho é bem clara, né? Simone Weil afirma que a desventura é tão terrível porque torna Deus ausente e escondido para a percepção humana. E por isso a alma é submersa no horror de não ter nada nem ninguém para amar. E o perigo mortal é que nas trevas onde se encontra mergulhada, cesse de amar. É preciso que a alma continue a amar mesmo no vazio, ou pelo menos deseje amar, ainda que com uma parte infinitesimal de si mesma. Não fazê-lo pode levá-la a experimentar algo quase equivalente ao inferno. Se ela consegue fazê-lo, porém, Deus virá a ela e lhe mostrará a beleza do mundo. A possibilidade de voltar a atenção ao desventurado e ajudá-lo a emergir do estado letal onde a desventura o colocou só é possibilitada por essa descida de Deus, que faz, então, que o próprio Cristo viva na pessoa.
Dar e dar-se ao desventurado, então, é uma experiência mística, segundo Simone Weil, pois aquele que dá não sente nenhuma distância entre a pessoa que tem diante de si e ele mesmo, mas transfere ao outro todo o seu ser. Desde esse momento, o impulso de dar de comer é tão instintivo, tão imediato, como o que temos de alimentar-nos quando temos fome. A fome do outro se identificou com nossa fome e vice-versa, né? E não por uma ação refletida, faço isso por Deus, que liga a ação ao amor de Deus, mas pelo outro, puramente pelo outro, porque o outro o necessita. Eu cito, aqueles a quem Cristo mostrou seu agradecimento são os que dão da mesma forma em que comem. Cristo mostrou seu agradecimento, ela se refere, sem dúvida, a Mateus 25, o discurso escatológico, o juízo final, né? Que vinde, benditos de meu Pai, e tive fome e me deste de comer. Simone Weil entende esse impulso de dar ao desventurado aquilo que necessita possível, que é possível somente a Deus, e por Deus como algo com conotações eucarísticas. Pois, eu cito, o benfeitor mesmo, como portador de Cristo, é que faz entrar o Cristo no desventurado faminto com o pão que doa. O outro pode consentir ou não a essa presença, exatamente como aquele que comunga. Se o dom é bem dado e bem recebido, a passagem de um pedaço de pão de um homem a outro é algo como uma verdadeira comunhão, uma Eucaristia. Fim de citação. Ela prossegue dizendo não se tratar, entretanto, para esses que vivem a verdadeira compaixão, de dar coisas materiais, embora sejam de tão vital necessidade como os mantimentos. Eu cito, doam algo muito diferente de mantimentos, roupa e cuidados. Ao transferir seu próprio ser para aquele a quem ajudam, dão-lhe por um instante a própria existência, da qual a desgraça o privou. A carga crística da doação é, então, bilateral, uma vez que aquele que dá ao infeliz pode ver nele o próprio Cristo. Diz Simone Weil, a desgraça é essencialmente a destruição da personalidade, a passagem ao completo anonimato. Assim como Cristo perdeu sua divindade por amor, o desventurado perdeu sua humanidade por essa mesma desventura. Fim de citação. Mas também, e não menos, ao realizar o ato da doação, quem doa está sendo configurado ao próprio Cristo. De novo, é ela que fala, transferir o próprio ser a um infeliz, assumir sua desventura por um momento, é carregar voluntariamente algo cuja própria essência é o fato deste algo ter sido imposto por obrigação ou contra a vontade. Trata-se de uma impossibilidade. Somente Cristo o fez. Unicamente Cristo, e os homens cujas almas estão completamente ocupadas por ele também puderam fazê-lo. Estes, ao transferir seu ser ao desventurado que auxiliam, não põem realmente nele seu ser, pois já não tem nenhum, a não ser o próprio Cristo. Mas, e é aí onde cremos que seu pensamento se entrelaça com o da teologia da libertação, Simone Weil vai distinguir caridade de justiça e fazer a apologia desta última como a atitude que é devida ao desventurado. Apoiada em toda a rica tradição filosófica platônica, que tanto configurou sua mente privilegiada, ela dirá, eu cito, os benfeitores de Cristo não são chamados por ele de amantes ou caritativos, são chamados justos. O Evangelho não faz nenhuma distinção entre o amor ao próximo e a justiça. Aos olhos dos gregos também, o respeito de Zeus suplicante era o primeiro dos deveres de justiça. Nós inventamos a distinção entre a justiça e a caridade. É fácil compreender por quê. Nossa noção de justiça dispensa aquele que possui de dar. Se ele, apesar disso, dá, ele é caridoso, crê poder estar contente consigo mesmo, pensa ter feito uma boa obra. Fim de citação. Simone Weil entende, portanto, que o amor ao próximo, que é o coração da mensagem bíblica, o coração do Evangelho, é pura e simplesmente a justiça. Ela diz, apenas a identificação absoluta da justiça e do amor torna possíveis, ao mesmo tempo, por um lado, a compaixão e a gratidão, por outro lado, o respeito da dignidade da desventura nos desventurados, por ele mesmo e pelos outros. Há que pensar que nenhuma bondade, sob pena de constituir uma falta, sob uma falsa aparência de bondade, pode ir mais longe do que a justiça. Fim de citação.
Somente a justiça praticada, então, segundo Simone Weil, pode fazer acontecer a tão desejada igualdade entre os seres humanos, entre o forte e o fraco, entre o poderoso e o desventurado. A virtude sobrenatural da justiça consiste, da parte daquele que é forte, em se conduzir exatamente como se houvesse igualdade. Da parte do que é fraco, consiste em não crer que há verdadeiramente igualdade de forças, em reconhecer que a generosidade do outro é a causa deste tratamento. E aí se dá o que ela chama de o reconhecimento. Simone Weil identifica em uma criatura que age assim uma reprodução da atitude original do Criador e declara que esta virtude é a virtude cristã por excelência. Tal virtude é idêntica à fé real, em ato do verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus é o Deus concebido como todo-poderoso, mas como não comandando em todo lugar onde tem o poder. Então, novamente, ela se antecipa a algo que a teologia só fará, teologia e filosofia, só farão depois de Auschwitz. Ela morre antes, ela morre durante a guerra. Depois de Auschwitz é que Hans Jonas vai levantar a sua pergunta: como falar de Deus depois de Auschwitz? É um Deus que é todo-poderoso, mas que não comanda em todo lugar onde tem o poder. Depois de sua aproximação ao cristianismo, o amor profundo ao Cristo crucificado, ao Deus Pai de Jesus Cristo, nunca se dissociaram da consciência da urgência da justiça e do compromisso com os pobres e desventurados. Estes sentimentos tão vivos do sofrimento alheio nunca diminuíram ou abandonaram Simone Weil. Ao contrário, nela se fizeram sempre mais presentes e agudos, constituíram para sempre sua grande paixão e sua tortura maior, como nota o prefácio do Padre Perrin do livro A Espera de Deus. Ele diz: para aquele que ama verdadeiramente, a compaixão é um tormento. Esse tormento acompanhou Simone Weil até o fim de sua vida. Exilada em Londres, impedida de entrar na França ocupada e ali dar sua vida como era seu mais profundo desejo, chega a experimentar a tentação do desespero que lhe produziu o contato com a desgraça alheia. E aí recorda a única coisa que a consolava. Eu cito ela nos escritos de Londres: eu me acalmo um pouco, recordando-me que Cristo chorou prevendo os horrores do saque de Jerusalém. Espero que ele perdoe a compaixão. Fim de citação. Para ela, o amor de Deus e de Cristo eram inseparáveis do amor ao outro sofredor e desventurado. E ela diz: tratar o próximo desventurado com amor é algo assim como batizá-lo. Bonito isso. Pois é devolver-lhe a dignidade, a humanidade da qual a desventura o privou e expoliou. Fazendo uma belíssima comparação com a parábola do bom samaritano, que inspirou o Papa Francisco na última encíclica, Fratelli Tutti, Simone Weil diz que aquele que está desprovido de tudo não tem identidade. É um pedaço de carne sanguinolenta e inerte à beira do caminho, como foi o ferido que o samaritano encontrou, e do qual se ocupou e do qual cuidou. Vários passam ao seu lado sem ao menos vê-lo. Um só para e presta atenção. Os atos que se seguem não são senão o efeito automático desse momento de atenção. E Simone Weil vai dizer que esta atenção é criadora, mas ao mesmo tempo quenótica, cheia de renúncia, pois aquele que pratica esse gesto de atenção aceita diminuir, não fazer crescer seu poder, agir apenas para que o outro exista, independente dele mesmo. E para isso transporta-se no outro e participa do estado decaído em que o outro se encontra. A atenção criadora ao desventurado é, portanto, no pensamento weiliano, algo análogo ao gênio, uma vez que faz existir aquilo que não existe. O outro que jaz ferido à beira da estrada, na verdade, não existe em sua humanidade. A atenção criadora, o desvelo do outro que o atende e dele cuida, o cuidado, em suma, o faz passar a existir como pessoa, como ser humano. Aí está, portanto, presente a fé, que faz ver o invisível, tanto como o amor. O pobre, o desventurado, o ferido à beira da estrada é invisível. A fé, inspirada pelo amor, vê o invisível. E o vê porque Deus mesmo está presente naquele que age em favor do outro desventurado. É um evento amoroso que só existe e só acontece em Deus e por Deus. Portanto, o amor ao próximo, tal como concebido por Weil, é algo que tem características muito definidas, que o diferencia de outras atitudes e virtudes,
tais como dar esmolas, caridade, condescendência. Trata-se de algo que se dá na esfera da absoluta gratuidade e não do comércio que compra e vende, e para o qual tudo tem um preço e corresponde a um direito. Trata-se também de algo que não procede do domínio da caridade, tal como é entendida na linguagem coloquial, como a condescendência do que tem ao que não tem. É a justiça, que é a única prática que pode levar a humanidade à igualdade, né? E é uma justiça que tem poder criador, né? Deus mesmo desce ao centro da desventura para daí revelar-se nas pessoas que padecem a desventura e nas pessoas que dela se compadecem. Então, Deus mesmo é quem capacita o ser humano a sair da sua autossuficiência e fazer a experiência da fé que opera pela caridade na atenção prestada àquele que é invisível aos olhos humanos, fazendo o sujeito da sua própria história. Algo análogo, então, pretendeu a teologia da libertação na América Latina. Não se tratava de um pensamento que reforçasse a prática milenar, já assumida em maior ou menor escala pela Igreja, de dar o que sobra, de construir edifícios, promover tómbolas, retirar do excesso para dar aos que têm carência de tudo. Mas de recalcar e reforçar o fato de que a atenção eficaz ao pobre é questão de justiça. Significa dar-lhe o que lhe pertence, e o que dele foi retirado pela injustiça, pelo pecado e pela opressão. E fazê-lo gratuitamente, não para mantê-lo devedor e agradecido, aquele que desde cima realizou esse gesto em seu favor, mas para fazê-lo tomar consciência de sua situação e assumir como sujeito seu lugar na história. Por amor à justiça e à verdade, temos que dizer que o que a teologia da libertação traz de volta para o centro do pensar cristão já está presente no pensamento dos padres da Igreja, né? Isso de que os bens que tens em excesso não são teus, mas são daqueles que não os têm. Então, se há um ponto em que a teologia da libertação, em todas as suas correntes e tendências, encontrou consenso, é na afirmação de que a opção pelos pobres é teocêntrica, né? Ou seja, a razão para optar pelos pobres, proclamada pela teologia da libertação, é Deus mesmo, e não uma ideologia, uma teoria, ou o resultado de uma análise da realidade. Isso pode ser um método, mas a razão é Deus mesmo. Embora afirmando categoricamente, de acordo com a revelação bíblica, que Deus ama por igual todas as suas criaturas e não faz acepção de pessoas, há, contudo, um campo onde Deus se revela com extrema radicalidade e com parcialidade, que é o da justiça. Aí Deus se coloca do lado da justiça e contra a injustiça, sem concessão, sem neutralidade e sem simples preferências. Deus está contra a injustiça e coloca-se ao lado das vítimas. De quem? Do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro. A Bíblia hebraica está cheia dessas declarações de Deus em favor das vítimas da história. Deus opta pela justiça, posicionando-se radicalmente contra a injustiça e assumindo de uma maneira total a causa dos injustiçados. Aquele que crê nesse Deus, no Deus da revelação, no Deus da Bíblia, não tem outro caminho a seguir senão da opção pelos pobres. Então, o conceito de pobre, na teologia da libertação, corresponde a injustiçado, oprimido, vítima de um sistema, de uma organização do mundo que não é justa e, portanto, não corresponde à justiça querida e desejada por Deus. Falando com precisão teológica, os destinatários dessa opção pelos pobres não podem ser identificados sem mais como os pobres econômicos por si mesmos, nem com os pobres porque são bons, nem com os que são pobres em algum sentido, ou com os que têm espírito de pobre, delimitações elas todas muito flexíveis, escorregadias, por causa dos jogos metafóricos da linguagem, mas sim com os injustiçados, sejam pobres econômicos ou não, metafóricos ou não, toda a problemática humana que possa ser entendida em injustiça, mesmo que não tenha que ver com a pobreza no sentido literal, econômico, é objeto da opção pelos pobres, porque esta é a opção pela justiça. Então, entram nessa chave a discriminação ética, de gênero, de raça, cultural, como formas de injustiça, o colonialismo, que são e que ainda que não se deem juntamente com situações de pobreza econômica. Tudo isso é objeto da opção pelos pobres. Não por serem formas de pobreza, o que elas de fato são, ou podem não ser, mas sim por serem formas de injustiça.
A opção pela cultura desprezada, pela raça marginalizada, pelo gênero oprimido e que sofre violência, não são opções diferentes da opção pelos pobres, mas concretizações diversas de uma única opção pelos injustiçados, que nós chamamos opção pelos pobres. Então, nesse sentido, a teologia da libertação, através de seus mais renomados teólogos, vai preocupar-se em colocar no centro do pensar a tremenda interpelação que a existência da pobreza como fruto da injustiça representa para a humanidade, e procurar pesquisar suas causas e os meios para combatê-la. Irá igualmente estimular a criação de comunidades de base formadas pelos pobres, que a partir da leitura da Bíblia conseguem ver mais clara a sua situação e tomar decisões para transformá-la. Também procurará lutar não tanto contra o ateísmo, a descrença, mas contra a idolatria, como inimigo principal da fé. Idolatria que erige em divindades o consumismo, a riqueza, o poder, o prestígio. Em suma, tudo aquilo sobre o qual se apoia a sociedade capitalista e moderna. Leonardo Boff, um grande nome da teologia da libertação, construirá sua teologia propondo uma ruptura com a lógica desse sistema, uma ruptura radical que aponta a, eu cito, libertar os pobres, os oprimidos e os excluídos, as vítimas da voracidade da acumulação injustamente distribuída. Seu irmão Clodovis Boff, autor do livro que consagraria o método da teologia da libertação, dirá que o método, o caminho da teologia da libertação é feito de uma análise da realidade, ver, uma iluminação bíblica, julgar e pistas para a prática, agir, né? Na América Central, o teólogo espanhol salvadorenho John Sobrino vai pensar sua teologia identificando os pobres como as vítimas e vai proclamar a necessidade de uma santidade política que assume os riscos de uma encarnação na vida dos pobres, a fim de lutar por sua libertação a partir de dentro. Seguindo de perto a vida e depois a memória do bispo Oscar Romero, arcebispo de São Salvador, assassinado durante a celebração da Eucaristia em 1980, John Sobrino afirma que a santidade política é historicamente necessária para que os pobres captem a boa nova do Evangelho e a história se encaminhe em direção ao reino de Deus, dando mais de si. E também para que a Igreja se converta à novidade do Evangelho e se mostre ao mundo com uma face de maior credibilidade, que somente um amor radical e eficaz aos pobres lhe outorgará. John Sobrino, que escreveu isso, será o único sobrevivente da sua comunidade que foi inteira assassinada. Há 2 dias atrás, celebramos o aniversário do assassinato da comunidade dos jesuítas da UCA, da Universidade Central, Universidade de Simeão Canhas, né, de São Salvador. Inácio Ilhacury era o reitor e todos os outros que ali estavam foram assassinados. A teologia, John Sobrino se salvou porque estava na Tanzânia dando um curso. A teologia da libertação, desde o princípio, se autocompreendeu como a portadora de uma palavra qualificada que, somada a outras dentro da história, poderia contribuir para a libertação dos pobres e oprimidos de toda a sorte. Mas sempre teve muito claro que não haveria verdadeira libertação enquanto os pobres não levantassem livremente sua voz e pudessem expressar-se direta e criadoramente na sociedade e na história. Eu concluo. Simone Weil foi, como vimos, uma pioneira daquilo, das propostas que a teologia da libertação lançou à Igreja do continente no final da década de 60 e ao longo das décadas de 70 e 80. Tal como Simone Weil, os teólogos da libertação acreditam que o verdadeiro olhar que liberta o pobre de sua pobreza, o desventurado de sua desventura, é aquele que é criador e que lhe dá não coisas materiais com que satisfazer suas necessidades imediatas, mas a possibilidade de resgatar sua dignidade de pessoa humana, assumindo plenamente sua missão de transformar a história e o destino de seu povo. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Maria Clara Bingman. A gente está nesse modo virtual, mas aos meus ouvidos soaram as palmas depois dessa fala potente e libertadora. Eu sou um apaixonado pela teologia da libertação, sou cria dos movimentos ainda, dos poucos, infelizmente, dos poucos movimentos sociais dentro da igreja que ainda fazem o esforço de beber dessa fonte
da libertação e ouvir a senhora. Nós temos aqui o professor Deda, que foi padre e foi alguém ligado à teologia da libertação quando foi sacerdote. E poder ouvir isso, eu creio, Deda, que para nós é um mergulho, né? Acho que é como se a gente vivesse imerso, ainda com todos esses problemas da contemporaneidade, do capitalismo, e ainda uma igreja que se associa um pouco a essa estrutura de poder e que acaba reproduzindo internamente esse mesmo discurso de dominação. Ouvir essa lógica de discurso, que eu diria que é uma lógica de contrassenso a isso que está posto, é como a gente dá erguer o pescoço e conseguir respirar. Essa é a imagem que me vem. Matheus, nós temos questões. Deda, se quiser falar, Deda, fica à vontade também. Quiser. Eu ia querer, rapaz. Eu não ia falar não, mas agora me deu uma vontade, né? Pode ser agora? Pode sim. Então, eu queria primeiro fazer uma saudação especial aí à professora Maria Clara, teóloga. Fazia tempo que eu tinha escutado assim um caminho tão parecido com o que eu vivenciei. Professora, não sei se já ouviu falar, mas no Instituto de Teologia do Recife, seminário regional, que foram fechados em 1989, né? E eu fazia parte lá do Serene 2, né, sob Dom Helder. E algumas coisas, Tiago, que ela estava falando, eu me identificando aí. Primeiro, a própria experiência do seminário que me fez, que tinha um propósito, né? A experiência da inserção. Isso, uma das coisas que eu queria, eu não vou fazer uma pergunta, eu vou colocar alguns pontos aqui. Se a professora quisesse falar mais, eu ficaria muito feliz. A experiência da inserção, tanto por exemplo, no caso, quem se preparava na teologia, leigos, que eram leigos e os padres, né? E formação sacerdotal, que em seguida, no 4º ano de teologia, nós fomos expulsos do Recife para João Pessoa, né? E aí, a outra questão é a consequência, parece que lógica do evangelho, que é mais próximo do evangelho libertador, aquele realmente de Jesus Cristo libertador, que é o preço da vida, né? Eu sempre estou olhando isso, tanto na teologia da libertação, como na filosofia da libertação, o verdadeiro anúncio e a verdadeira denúncia a partir do iluminados pelo evangelho, tem uma consequência, professora. Muitas vezes um martírio, seja com a própria vida, seja com outras consequências, como a gente viu aí na pensadora que a senhora apresentou, e assim também aconteceu com o padre Josimo, né? com outros leigos que nós conhecemos durante a vida, que pagaram um preço por assumirem o evangelho realmente verdadeiro, né? Verdadeiro, sem mácula, sem esconder por trás de um espiritualismo, sem ser espiritualidade. A outra questão, eu não sei se ela deve conhecer Ivone Gebara, fui aluno da irmã teóloga. Muito, minha amiga, minha irmã, escrevemos juntas um livro sobre Maria. Que saudade. Eu tenho aqui uns livros da Ivone Gebara, foi minha professora, tenho realmente saudades das suas aulas, né? E aí, professora, para fechar aqui, não sei se você está me entendendo, essa questão entre caridade e justiça também foram duas palavras que me tocaram muito, além eu lembro que o Frei Beto nos falava em algumas palestras que ele fazia, ele disse, olha, essa América vai ser profundamente mística, mas profundamente revolucionária e libertadora, né? Essa união de Santa Teresa d'Ávila com Che Guevara, por exemplo. Ele brincava, né? Então, são essas coisas que me deixaram muito saboreando de suas palavras aqui, e eu não conhecia a pensadora que a senhora traz, mas vi que realmente tem um quê, desde essa experiência para a experiência feita pelos cristãos, no modo geral, aqueles que se engajam com esse propósito de seguir realmente o verdadeiro Jesus Cristo libertador. Muito obrigada, professor, por suas palavras. Eu acho que ecoou exatamente no senhor, porque viveu essa experiência. O senhor viveu esse kairós que a gente viveu aqui na América Latina, né? E que, de uma certa maneira, eu fico muito feliz, porque no Papa Francisco eu vejo o renascer
dá esperança de que isso, né, agora com novas conotações, evidentemente, né, mas é como disse o próprio Gustavo Gutierrez, perguntaram a ele, e a teologia da libertação e a opção pelos pobres morreram? Ele disse, olha, eu acho que não, porque a pobreza não morreu, pelo contrário, está pior do que nunca, né? Então, quer dizer, e é uma teologia, além disso, que tem testemunhas, que tem mártires, como o senhor disse. Então, isso é muito sério, né? Uma coisa dessa não morre com essa facilidade, não, né? Continua bem vivo. É claro que, quer dizer, houve uma crise, sobretudo porque houve uma pressão enorme do Vaticano, os livros da coleção, tinha uma coleção planejada de 50 volumes, a releitura de todos os temas teológicos na chave da libertação. Só 20 conseguiram sair, porque foi apertando cada vez mais a censura em cima das editoras e que não conseguiam publicar, não davam imprimatur, enfim, né? Houve uma oposição muito cerrada, né? Durante o pontificado de João Paulo II. Né? Então, depois, em 89, cai o Muro de Berlim. Então, a utopia do socialismo real também fica combalida, evidentemente, né? Mas, quer dizer, é preciso distinguir o socialismo utópico do socialismo real, o próprio Marx distingue, né? Então, não é que assim, o ideal de uma sociedade de comunitariedade, de partilha, tenha morrido, né? O que morreu foi uma concretização histórica na União Soviética e tal. Então, a própria Cuba, né? Tem algumas coisas, quer dizer, eu acho que Cuba é uma rainha ali no meio do Caribe, que é impressionante como aquela ilhazinha resiste na cara dos Estados Unidos, né? Eu fui muitas vezes a Cuba, gosto muito de lá. Agora, é fato, quer dizer, que a concretização política do sonho cubano, dos visionários da Serra Maestra, né? Como é que foi? Obstaculizou-se um pouco no momento em que não houve um desdobramento de um processo democrático, né? Os membros do partido dizem que não havia condições reais de fazer, que na hora que fizesse, que houvesse alguma abertura, na hora que Fidel desse eleições, haveria uma invasão americana. Pode ser que isso seja verdade, né? Então, eles ficaram meio entre a cruz e a caldeirinha, né? Mas o fato é que foram 60 anos de Fidel no poder e depois, né, também ainda não houve eleições livres, eleições democráticas. Isso é uma coisa que vulnerabiliza um pouco, né? Quando a gente pensa o regime cubano. Mas eu acho que, efetivamente, os frutos concretos estão ali, né? Quer dizer, é um país que era balneário dos Estados Unidos. Balneário não, era prostíbulo dos Estados Unidos, na verdade, né? E que conseguiu recuperar sua dignidade. Não há famintos, não há analfabetos, não há, né? A medicina em algumas especialidades, é avançadíssima, né? Então, é algo que é um tesouro ali, né? Fruto de um processo. Agora, esse processo politicamente também é o que demonstra que o reino de Deus nunca acontece plena nem perfeitamente na história, né? Sempre acontece com contradições, certamente, né? Então, a União Soviética, quando fez a Revolução Bolchevique, realmente os czares era impossível continuar com aquele luxo e as maiorias passando fome. Mas o camarada Stalin, eu acho que ele foi um pouco demais na direção de uma ânsia, de uma híbride de poder, que afinal acabou reproduzindo aquilo mesmo que combateu, né? Diferente de Lenin. Enfim, eu acho que a história avança um pouco assim, né? Por contradições, e a gente tem que ir buscando aonde está o veio da justiça passando, né? Eu acho que isso é que a Simone Weil fez. Ela também se decepcionou com o regime comunista, e ela era comunista de carteirinha, né? Ela se decepcionou, se frustrou, né? Mas também, quer dizer, ela não conseguiu uma proposta que fosse suficientemente robusta politicamente como alternativa, né, àquilo, né? Ela era extremamente crítica da sociedade capitalista moderna. A crítica que ela faz à vida na fábrica é uma preciosidade. Eu penso sempre, quando ela descreve aquele negócio dos operários serem engrenagens, eu penso no filme do Carlitos, né? Tempos modernos, que ele, de tanto apertar, virar um parafuso, ele se transforma no parafuso, na verdade, né? Vira a própria coisa que está trabalhando, né? E
Então, aquilo é uma crítica contundente, mas ela também faz uma crítica contundente aos bolcheviques. Ela se alistou na coluna do Ruth, na Guerra na Espanha, né? É um personagem, realmente. Ela foi menina, 20 e poucos anos, frágil, de saúde, foi e se alistou. Mas aí ela se decepcionou muito, né? Com a crueldade dos milicianos. É aí que ela escreve uma carta linda ao escritor Georges Bernanos, escritor francês, romancista famoso. Bernanos era super conservador, de direita, royalista, né? Queria a volta da monarquia, não sei o que, tá. Mas ele, quando viu as barbaridades que os franquistas faziam na Guerra da Espanha, ele escreveu um livro enojado com aqueles que eram os seus irmãos de ideologia. Simone Weil fez a mesma coisa do lado contrário, né? Ela ficou horrorizada com a violência que os milicianos tinham quando entravam nas cidades e fuzilavam um monte de gente, inclusive jovens e não sei o quê. E ela escreve uma carta linda a Bernanos dizendo: o senhor é o único, o seu livro Cemitérios ao Luar, Le Grand Cimetière sur la Lune, é o único com que eu posso me identificar, né? Enfim, isso mostra que todo o pensar tem sempre que estar muito vigilante, né? Para nunca ficar refém de nenhuma ideologia, né? Mas, assim, professor, eu acompanhei todo o drama do ITER, realmente, onde ensinou Ivone de Gebara durante tantos anos. Meu amigo Marcelo Barros também é cria dali, acaba de ser homenageado, ganhou um doutorado honoris causa na Universidade da Paraíba, né? Realmente esse Nordeste foi de uma grande riqueza e foi berço de experiências fantásticas, né? Então, como eu dizia, hoje, com o Papa Francisco, a gente sente voltar essa linguagem, né? A Igreja novamente se apropriando da linguagem da libertação dos pobres e, bom, temos esperança de que possa avançar, né? Em algum sentido, porque isso é o Evangelho, né? Não há outro caminho a não ser esse. Muito bom. Não, se os colegas quiserem se inscrever para falar também, que os que estão aqui na sala, o professor Teixeira comentou lá no YouTube, colocou, disse tudo, queria retomar a expressão, a fé inspirada pelo amor vê o invisível. É Deus no pobre e o pobre que mostra Deus. A mística é ver o invisível. Essa seria uma mística encarnada, uma mística do cotidiano, uma mística da pobreza. O professor Marcos Érico levantou a mão, e aí eu passo a fala ao professor Marcos Érico e depois eu retomo com uma questão. Uhum. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Que tivemos um problema com a transmissão, eu tive que colocar um fone, né? Mas, professora Clara, assim, muita gratidão pelo pensamento, né? Pela reflexão. Eu nunca li Simone, né? Fiquei muito assim entusiasmado para terminar aqui a live, já ir atrás de alguma coisa para ler, porque fui reconhecendo muito na descrição da experiência dela um espírito franciscano, né, assim, do qual me agrada muito, né? Eu queria só pontuar assim duas questões ou dois momentos que eu anotei aqui da sua fala para a senhora explicar um pouco assim, que me tocou assim particularmente, achei muito muito importante. Um primeiro ponto, esse choque que parece que a Simone teve como professora de filosofia na fábrica, aí, dessa separação, dessa ruptura do trabalho intelectual e do trabalho manual, né? Uhum. E um segundo ponto, que não sei se tem uma relação com esse primeiro, é uma separação também, me parece, entre ação e contemplação, que, pelo que eu entendi da fala da senhora, a experiência mística, né, contemplativa dela, né, se dá numa espécie, não sei se a palavra é adequada, de fusão, né, entre ação e contemplação, né? Eu até anotei aqui algo que a senhora falou, que falou assim, de um dar, achei muito bonito isso, porque fala muito
de uma pura gratuidade, né? Se o cristianismo não foi isso, né, vira meramente uma doutrina, né? O Kierkegaard gosta de fazer muita essa crítica no século XIX, que o cristianismo virou uma doutrina, né? Quer dizer, o Kierkegaard não tinha um problema com a doutrina cristã, mas era o problema que ele exigia que precisava de uma apropriação, né, existencial da doutrina, tem que transformar em vida, em existência, em modos de existência. E a senhora fala da necessidade, né, da experiência dela de um dar e dar-se ao desventurado. Isso eu achei maravilhoso, me arrepiei com esse negócio. Dar e dar-se ao desventurado, para o desventurado se livrar de sua desventura. Achei maravilhoso essa frase, que me parece que une aí a ação e a contemplação. Estou pontuando esse segundo ponto da ação e contemplação, porque, às vezes, escutando aí nas redes sociais, vendo, né, assim, um determinado tipo de cristianismo, né, em que prevalece um aspecto doutrinário e moral, né? Quer dizer, se fala de mística, se fala muito de oração, mas quando você escuta bem as propostas, é uma proposta muito apologética, no sentido muito assim, que está muito longe daquilo que os místicos descrevem do que é a vida mística, né? É uma coisa muito, muito moral, muito de cargos, né, de função, mas não de uma experiência de vida, né, de uma experiência encarnada, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso. E, se me permite, só uma curiosidade de quem está iniciando leitura de mística, pegando esse gancho, tradicionalmente na mística, tanto na teologia, na mística teológica, mas também na mística filosófica, sobretudo dos medievais, aparece a clássica tripartição, que eu acho que talvez vem dos neoplatônicos, da via purgativa, né, da purificação, iluminativa e unitiva. Então, a minha pergunta, eu sei que foge um pouco, mas assim, como que isso, por exemplo, na experiência de uma Simone, né, ou de um Francisco de Assis, que eu achei muito parecido, como que se daria, né, ou como que a gente poderia verificar esse caminho, né, de união com Deus, desde uma experiência encarnada, e não de uma separação de oração e ação, não de uma coisa compartimentada, tem um momento de purificação distante da vida, depois, né, mas como uma coisa unificada, né, na própria vida, né, em que o crente, né, o cristão que faz essa experiência, ele não tem essa experiência quando ele vai para o templo ou para a igreja, quando ele reza piedosamente em casa, mas 24 horas na fábrica, dando aula, quer dizer, ele está o tempo todo nesse processo. Então, a minha pergunta é, hoje em dia, contemporaneamente, né, os estudos de mística ainda adotam essa tripartição, ou estabelece uma outra lógica para explicar esse processo de cristificação, de santificação, né? Não sei se faz sentido, mas eu agradeço demais a sua fala. Obrigado. Muito obrigada pelas perguntas, muito interessantes. Então, Simone Weil, na verdade, ela tem, embora ela seja platônica, e Platão seja sempre acusado de dualismo, a meu ver, injustamente, né? Ela tem uma antropologia integrada. Ela vê o ser humano integrado. Por isso, para ela, o trabalho manual separado do trabalho intelectual esquizofreniza o ser humano e esteriliza o pensamento e esteriliza o trabalho, né? Então, ela é uma defensora do trabalho manual unido ao trabalho intelectual como fonte do verdadeiro pensar. Então, um exemplo, né? Ela foi na fábrica justamente para experimentar isso não acontecendo, né? E é ali que ela se sentiu marcada com o ferro em brasa da escravidão, porque ela dizia, o trabalho ali impede de pensar, né? Então, é uma coisa que eu estou no trabalho manual, mas não estou conseguindo fazer o trabalho intelectual. Quando a guerra acontece, Paris é ocupada, ela é judia, né? De família judia, e os pais estariam muito ameaçados se ficassem ali. O irmão já tinha desertado, recusado a lutar, e estava em Nova York e disse, traga eles para cá. E ela disse, eu queria ficar, eu queria me engajar na resistência e combater também, mas eles disseram, se você ficar, nós também ficamos. Então, para tirar os pais de lá, ela foi, né? Ela saiu de lá. Bom, mas aí eles tiveram que ir para Marseille, ficar um tempo em Marseille, esperando conseguir os vistos e os papéis para embarcarem
e para irem depois para Casablanca, e de Casablanca pegarem um navio para Nova York. Então, ela ficou mais ou menos mais de um ano em Marseille. Esse ano foi o mais fecundo da vida dela, talvez, em termos de escritos, de pensar. Ali que ela conheceu o Padre Perrin e que ela tinha grandes conversas com ele. E ela disse ao Padre Perrin que o maior desejo que ela tinha, que nunca tinha conseguido realizar, era trabalhar no campo, trabalhar como camponesa, cultivando o solo, né? Porque ela queria, que ela achava que este trabalho ela podia unir trabalho manual e trabalho intelectual. E ele então conseguiu de um filósofo que tinha uma fazenda ali perto, que era muito amigo dele, um católico, o Gustave Thibon, que, aliás, ele tem uns vídeos na internet que vocês deviam ver, lindos, maravilhosos, porque a reflexão dele é muito bonita. E, então, ele a engajou, a contratou, que ela quis ser contratada com salário igual dos camponeses e tal. As reflexões que ela faz ali trabalhando a terra são de uma beleza. Ali ela não se sente impedida de pensar, né? Ela se sente assim. A própria Eucaristia, ela diz, as fadigas do meu corpo são alimento para um povo que tem fome. Ela sentia que ela passava na terra, a corporeidade dela trabalhando, e aquilo virava pão que alimentava os outros. Uma coisa maravilhosa, né? Então, é isso que ela pensa na questão do trabalho manual e do trabalho intelectual, né? Porque a sociedade industrial separou essas coisas, né? E ela acha que isso deve ser, de alguma maneira, da mesma maneira, contemplação e ação, né? Então, a mística clássica, você tem razão já também englobando a sua terceira pergunta, divide o itinerário místico, né, com as 3 etapas, a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. Na verdade, mesmo ela nunca tendo, né, pensado em viver isso ou passar por isso, ela passou. A via purgativa dela foi a fábrica, né? Onde ela saiu marcada pelo ferro em brasa da escravidão. E, saindo da fábrica, ela tem os encontros dela com o catolicismo que vão ser iluminativos, né? Até ter a experiência de Cristo que desce e a toma, a experiência unitiva, né? Depois dessa experiência de Cristo, que a toma para si, ela descobriu o Pai Nosso, né? E justamente lá na fazenda de Gustave Thibon, ela vai, durante a colheita da uva, ela vai escrever coisas lindas sobre o Pai Nosso. Ela fica apaixonada pela oração do Pai Nosso, que ela recitava em grego várias vezes, e entrava em êxtase quando recitava o Pai Nosso. Então, para ela, né, a verdadeira contemplação, a verdadeira relação com Deus é inseparável da ação. E isso é que ela acha maravilhoso em São Francisco, né? Ela diz, São Francisco, ele era poesia, todo ele era uma poesia total, porque a corporeidade dele nunca se dissociou daquilo que ele vivia em termos de fé, em termos de presença de Deus. É uma maravilha o que ela escreve sobre São Francisco. Isso mesmo antes dela descobrir o cristianismo. Ela, quando era ateia, militante comunista, ela já era louca por São Francisco, desde criança, pode-se dizer, desde muito jovem, né? E, então, eu acho, quer dizer, eu tenho escrito um pouco sobre isso, eu escrevi um livro sobre mística na secularidade, né? E depois escrevi um livro sobre ela, porque eu acho que os místicos contemporâneos, né? Eu a considero contemporânea, apesar dela ser do século passado, fazem uma nova síntese. Eles não estão mais somente, nem principalmente nos claustros, né? Eles estão no mundo, muitas vezes, estão em situações seculares, conflitivas, lidando com temáticas seculares. Bom, os místicos da teologia da libertação são tipicamente assim, estão todos com a mão na massa, na pastoral, na política, né? Então, ela foi para a fábrica, na sala de aula, é ali que ela tem suas grandes experiências místicas. Tem aquela outra moça holandesa, judia também, essa nunca deixou de ser judia, Etty Hillesum, né, que morreu com 29 anos na Segunda Guerra Mundial. Foi citada pelo Papa Bento XVI no sermão da Quarta-feira de Cinzas, imediatamente após sua renúncia, né? Então, Etty Hillesum também. Quer dizer, ela era uma mulher que tinha muitos namorados, bonita, inteligente, psicóloga, advogada, não sei o quê. E, de repente, ela se apaixona loucamente por um discípulo de Jung, muito mais velho que ela. Ele era um judeu praticante e disse a ela, você devia rezar. Eu acho que você tem assim, uma religiosidade. Ela começa e é uma experiência mística assim, que cai em cataratas.
sobre ela, e ela, então, vive o tempo mais duro da guerra na Holanda, e finalmente ela vai voluntariamente para o campo para que ela quer partilhar o destino do seu povo. É arrepiante. Deixou milagrosamente se salvar os escritos dela na guerra, que ela botou dentro de uma parede, foram resgatados e publicados. São 3 diários e algumas cartas só. Morreu com 29 anos. Né? Então, me parece que os místicos hoje estão, mesmo aqueles que são explicitamente cristãos católicos, então, exemplifico, Thomas Merton. Né? Thomas Merton é um grande místico. Né? É monge trapense, tudo bem, converteu-se ao catolicismo. Mas Thomas Merton, desde que ele teve a experiência de Louisville, que toda a humanidade está iluminada pela luz divina, não sei o quê, ele passou a escrever em jornal, passou a denunciar a guerra do Vietnã, a ameaça nuclear, passou a se meter em questões super seculares, mesmo de dentro do claustro. Né? A sua experiência mística levava a isso. Né? E também aquela comunidade toda de trapistas lá da Argélia, Tibirin, né? Vários monges franceses. Teve um filme lindíssimo sobre isso, Homens e Deuses. Né? Por que eles foram mortos? Que não se sabe ainda se foi pelo movimento radical islâmico ou pelo exército argelino, que também não gostava da presença deles ali. Né? Porque eles estavam realizando um diálogo interreligioso dentro do mosteiro. Eles abriram o mosteiro para os muçulmanos. Né? Então, assim como o sino tocava anunciando matinas, vésperas incompletas, o muezzin tocava chamando 5 vezes ao dia para a oração. Enfim, né? É uma temática que é muito atual, né? E que eles realizavam naquele mosteiro. Então, me parece que às vezes essas etapas até acontecem, mas sem que a pessoa esteja seguindo uma iniciação ou uma disciplina própria de alguma família religiosa que a leve por aí. Né? Então, me parece que, para um místico contemporâneo, o seu êxodo é o seu êxtase. Né? A saída de si para ir ao encontro do outro é nesse êxodo que acontece o êxtase, né? Que se encontra a Deus, que é um pouco o que a Simone Weil diz, sem usar essas palavras que eu estou usando, né? Mas é o que ela diz nisso aí que eu falei hoje para vocês. Né? Não sei se abrangi tudo aí que você queria, né? Mas estou contente de você estar animado para ler. Eu acho ela muito paradigmática assim, para o nosso tempo. Né? A mística dela é muito... iluminada. Ainda por cima, uma mulher que tinha dificuldades com a igreja, que hesitou diante do batismo. É o retrato do homem de hoje, do homem da mulher de hoje. Né? Interessante. Essa colocou que ela hesitou o batismo, lembrei de Francisco, que acaba recusando o sacerdócio, né? Isso. Ele queria ser só o homem da palavra e aceitou ser ordenado só até o 1º grau. Exatamente. Não, ela é muito franciscana, de mística, muito franciscana. Né? Bom, o professor Teixeira fez aquele comentário, eu vou reler, e ele pediu que a senhora pudesse comentar alguma coisa, e depois eu faço uma pergunta, porque também tem a ver com isso, acho que seria um complemento do que ele pede. Ele colocou que retomar a expressão, a fé inspirada pelo amor, vê o invisível, é Deus no pobre e o pobre que mostra Deus. E a mística é ver o invisível. Essa seria uma mística encarnada, uma mística do cotidiano, uma mística da pobreza. E aí ele pede que a senhora comente isso. E aí eu acrescentaria com uma pergunta, porque do que foi dito, a filosofia e o pensamento místico em Simone está radicado nessa experiência do malher, ou da compaixão pelo pobre, ou na linguagem da teologia da libertação, seria o empobrecido, né? Esse que é tornado pobre, invisível, parece que se contradiz à própria lógica da igreja. E aí eu acho que talvez a senhora até tocou agora nesse último momento, que é onde entra a minha pergunta, que ela vê Deus ainda na igreja, ou ela pensa Deus sem igreja? Então, então vamos para o professor com o negócio do invisível, né? O que ela diz é que o desventurado ele está despojado de tudo, inclusive da sua identidade. Então, ele é invisível. E ela exemplifica com o bom samaritano. Eu acho impressionante isso, porque é a mesma parábola que o Papa Francisco usa para ilustrar a questão da fraternidade, né? Então, o ferido à beira da estrada é invisível, uma pessoa que não tem nenhuma importância. Ele é um pedaço de carne ali, ferido, maltratado, e ninguém se ocupa dele.
Inclusive, para o diálogo interreligioso com os judeus, é um pouco perigoso isso. Eu falei sobre a Fratelli Tutti para a Academia Nacional de Medicina, tinha muitos judeus, tem muitos médicos judeus, e algum dos judeus disse, puxa, mas então os que passam ao largo são os dois judeus, o sacerdote e o levita, né, que passam ao largo. Eu disse, olha, eu acho que não era a intenção da parábola criticar o judaísmo, né? Queriam simplesmente dizer que quem é o samaritano? O samaritano é o pagão, é o idólatra, né? É o não religioso, né? Então, é o que não adora o Deus verdadeiro. Mas esse que teve a atitude que a Torá, né, que a lei judaica prescreve. Esse que se compadeceu do outro, esse que amou o outro, né? Então, essa é a atitude ética, a atitude humana que é requerida, né? Então, não é para criticar. Agora, coincidentemente, os que passaram ao largo são as duas classes de pessoas que têm poder religioso na época, né? Com os quais Jesus teve grandes embates, né? Os sacerdotes, os levitas, aqueles que se ocupam do templo, né? E o templo como lugar de poder, isso é verdade. Mas eu acho que a invisibilidade vem disso, da falta de importância da pessoa na escala social, né? Uma pessoa que está ali ferida, caída à beira da estrada, não tem importância na escala social, não tem. Né? O Evangelho mostra Jesus conversando com pessoas importantes, né? Com pessoas, com doutores da lei, com centuriões romanos, também com os publicanos, que são meio os desonestos da época, os que levam as rachadinhas do povo, né? Jesus se hospedando na casa deles, mas também com prostitutas, enfim, né? Uma diversidade enorme. Mas, quer dizer, ali realmente estava assim o último degrau que a pessoa pode descer na humanidade. Está ferido, sangrando à beira da estrada e não tem ninguém que olhe e que se ocupe dele. E aí, qual é a atitude do samaritano? Ela usa termos que são extremamente atuais, é impressionante, ela escreveu isso há décadas atrás. Hoje em dia tem toda essa questão do cuidado, o cuidado é o que ela fala, o cuidado, né? O cuidado do samaritano que se aproximou dele, desse estrangeiro que prestou serviço a ele, que cuidou dele, é o que lhe devolve a humanidade que ele tinha perdido. Então, aí vem a questão que ele perguntou, né? Quer dizer, a mística é ver o invisível. Sim, né? Quer dizer, a mística, quando tem ao fundo uma fé consciente, aí a mística nomeia esse invisível que ela vê. Vê nele o Cristo, ou vê nele Deus e tal. Mas ela quer sair dessa esfera, ela não quer dizer que quem tem essa atitude de compaixão para o desventurado é só a pessoa religiosa ou só a pessoa que tem fé. Não, pode ser qualquer um que lhe devolva, que se aproxime dele, né? Que veja nele o invisível. E o que é o invisível? É a sua humanidade que desapareceu na desgraça. Vocês devem conhecer de uma figura que aparece agora muito na mídia, o padre Júlio Lancelotti, né? Ele é uma pessoa que me impressiona por isso. Primeiro, me impressiona a fidelidade, né? Porque é muito duro, é bonito assim, durante um certo tempo a pessoa se dedicar aos pobres, depois a pessoa vai fazer outra coisa. Não, ele não vai fazer outra coisa. Ele é todo dia, há muitos anos, não tem outra ocupação a não ser cuidar daquele povo que mora na rua, na Cracolândia, que não tem coisa para vestir, não tem o que comer, né? Todo o tempo se ocupando desses que são os invisíveis da sociedade. A Prefeitura de São Paulo mandou encher de pedras pontiagudas embaixo dos viadutos para que o povo da rua não possa se deitar lá. Ele foi com uma marreta e quebrou. Ele é um homem idoso, ele é mais velho que eu acho. Tem 70 e muitos anos. Pegou a marreta e tá. E aí foram outros ajudá-lo a quebrar as pedras, né? Quer dizer, é uma pessoa que dá visibilidade a esses que ninguém vê, que são invisíveis, né? Então, e me parece que aí ele experimenta realmente a proximidade de Deus. Perguntado por uma jornalista quais eram as perspectivas dele para o futuro, ele diz: minha perspectiva é o fracasso. A jornalista chorou, mas como fracasso? Ele disse: sim, porque eu estou com os fracassados, eu vou fracassar junto com eles, eu não quero vencer. Eu odiaria estar ao lado dos ganhadores, dos vencedores, né? Eu quero estar com esses que são os fracassados, os perdedores, os invisíveis, né? É com esses que eu estou e eu quero compartilhar o mesmo destino deles, né? Então, isso é o que a Simone Weil chama, né, de ver o invisível. Agora, como eu digo, se tem por trás uma fé
que nomeia essa mística, por exemplo, Monsenhor Romero, quando fazia isso, ele via no outro o Cristo, ele tinha uma fé, era um católico, um arcebispo, né? Ela não, quer dizer, ela está falando ao nível antropológico, ao nível humano mesmo, né? E depois, a outra questão, você fez o seu adendo, não foi? Você pode me repetir, por favor? O ponto, Posso assim... sim, com certeza. Porque do que a senhora comentou, né? Você falou a filosofia e o pensamento místico radicado na experiência da compaixão pelo pobre, pelo invisível, né? E parece que isso também soa como uma crítica à institucionalidade da igreja, né? E aí, qual o lugar da igreja nesse cenário? Simone Weil ficou sempre toda a vida às portas da igreja. Quer dizer, os seus últimos textos, né, antes dela morrer, ela dizia que se identificava com tudo que o catolicismo ensinava. Ela amava as liturgias, ela ia para a igreja, ficava, inclusive fora do período da missa, ela ficava na contemplação do sacrário, nunca comungou, nunca, porque nunca foi batizada, né? Quer dizer, nunca. Ela foi batizada perto de morrer por uma amiga judia, com água da torneira, né? Então, essa amiga não disse para ninguém, no início, por respeito à família, por respeito aos pais. Mas aí, Georges Jourdain, que é um escritor católico francês, que era muito amigo, admira muito a Simone Weil, que era amigo dessa moça, Simone Dietz, que era judia, disse, olha, você tem que falar, porque você vai morrer com esse segredo? Não pode, você tem que dizer. E aí ela contou que ela já muito mal pediu, né? Você pega a água da torneira, derrama sobre a minha cabeça e diz estas palavras. São as palavras do batismo, mas em latim, né? Porque era antes do concílio. E ela sabia em latim. Então, aí tem altas discussões se o batismo é válido. Pelo amor de Deus, é muito mais válido do que muito batismo que a gente celebra nas paróquias, que as pessoas só querem festa, doce, não sei o quê. Tenha paciência, claro que é eu, hein? Então, quer dizer, ela ficou no limiar da igreja, sem entrar até o final. Bom, mas, quer dizer, na verdade, essa é uma santa sem coroa, sem capela, mas que encarna o espírito do cristianismo de uma maneira que eu acho assim. Agora, é crítica em relação à institucionalidade da igreja, isso sem dúvida. Ela é crítica aos pensadores da igreja, Santo Tomás, Santo Agostinho, ela sendo filósofa, ela tinha críticas acérrimas, inclusive esse negócio do anátema, né? De condenar heresias, porque ela admirava muito vários hereges, né? Que, aliás, tem coisas admiráveis mesmo, né? Jordano Bruno e outros, né? Ela admirava vários hereges. E isso é que ela também é uma das razões pelas quais ela não aceitou o batismo quando o padre Perrin lhe ofereceu, porque ela dizia, eu não quero virar uma filósofa a soldo da Igreja Católica como Jacques Maritain. Ela denuncia. Eu acho até que ela é um pouco injusta com Jacques Maritain, também não acho que fosse a soldo, né? Mas Jacques Maritain, quer dizer, ele foi embaixador na Santa Sé, né? Criticar a igreja para ele é uma coisa quase impossível, né? E ela queria conservar a absoluta liberdade do pensar. Ela disse, se um dia eu estiver muito mal e souber que eu vou morrer, que não posso mais exercer minha atividade intelectual, aí eu pedirei o batismo. O padre Perrin perguntou, você tem certeza que isso não é um pecado de orgulho? Ela disse, eu não acho, eu acho que Deus me pede isso e tal, né? Então, ela tinha essa atitude. Por isso, ela era muito livre também em relação à igreja instituição, muito crítica também, né? Ela critica as cruzadas, a Inquisição, todas essas coisas ela critica bastante, né? Temos aqui ainda só um comentário do professor Aldo, né? Ele colocou que a parábola do bom samaritano pode indicar, então, que Deus, enquanto amor, independe de igreja, e igreja enquanto instituição. Ele continua, parece que vivemos uma religião que esqueceu que Deus é muito maior que a instituição. Uhum. Os companheiros e companheiras que estão aqui no grupo ainda tem alguma questão? Matheus, Vanessa, Carmélia. Bom, então, professora Maria Clara, a gente agradece muito a senhora, em nome do... Vocês, muito bom. Em nome desse coletivo, NEFEM, né, Núcleo de Estudos de Fenomenologia, Hermenêutica e Mística,
A gente se sente muito agraciado com a sua presença, ainda que virtual. Espero que a gente ainda possa ter a sua presença física, a senhora conhecer Se Deus quiser. o Seridó Potiguar, que, inclusive, a nossa região, Seridó Potiguar, é uma região que foi fundada por judeus sefaditas, que vieram de Portugal fugidos por causa da Inquisição. Que legal. É por isso que a nossa região é uma região pequena, mas é uma região de um alto nível de parentesco, porque somos todos, acabam sendo todos, de alguma forma, descendentes desses judeus, araújos e tantos outros, Alves, Souzas. Que legal, que legal. Então a gente agradece muito a sua presença e dizer que as portas da UERN, as portas do Seridó vão estar sempre abertas para a senhora. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Continuem aí com o núcleo de hermenêutica, filosofia e mística, né? E vamos ver se a gente promove o encontro do Apofatiqué com o grupo de vocês, que eu acho que é muito boa essa troca, não é isso? Muito obrigada, então, tá? Foi ótimo. Então, pronto, a gente agradece aos demais que estão assistindo pelo YouTube. Amanhã nós teremos mais um dia intenso de apresentações de trabalho, de membros do nosso grupo, mas também teremos à noite uma mesa que vai debater sobre o itinerário da mente para Deus. Professor, como é o nome dos professores? Marcos, que eu não estou lembrando, Carlos Mateu, né, da Argentina. Professor Marcos Aurélio Fernandes, da Universidade de Brasília, e professor Carlos Mateu Martinez Ruiz, da Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Pronto, então e a gente espera todo mundo mais uma vez aqui para a gente encerrar de forma agradecida por esses 2 dias que foram fantásticos. Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Gostaria de depois ter acesso à gravação, se for possível. Bom, tá bem, pronto. No YouTube está gravado, não está? Isso, aí eu mando no e-mail com o link. Tá bom. Muito obrigada, hein? Boa noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Agora, encerrou a live, Marcos?